Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastados. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda para valer. Vamos nos sentando. Aleluia. 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 Todos. Aleluia. 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 Só as mulheres. Nós, todos juntos. Aleluia, 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 aleluia. Só as vozes, todos nós. Aleluia, aleluia. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. O Senhor é meu pastor. O Senhor pastor. Por isso, de braços levantados, aleluia, aleluia,
O Senhor é o meu pastor. O Senhor, aleluia, É meu pastor, não me falta coisa alguma. não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Me falta coisa alguma. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Braços levantados, aleluia. Aleluia, 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 Muitíssimos de vocês não estavam aqui ontem na missa de início, mas eu falava da necessidade de encharcar-nos dessas realidades. Essas realidades que Deus nos apresenta. Não somos nós nos convencendo disso, não. Não somos nós fazendo uma autossugestão, não. É o Senhor quem diz isso. Isso é palavra de Deus. O que precisamos, essa palavra funciona. O que precisamos é nós nos encharcarmos, como a esponja se encharca do líquido, seja ele água, seja ele vinho, seja ele azeite. A esponja se encharca, imagine uma esponja encharcada de azeite. Como ela fica realmente encharcada, o azeite é mais pesado, o azeite é mais denso, ele é mais grudento, então ele se agarra ali, nas fibras da esponja, e a esponja fica embebida, encharcada de azeite. Nós precisamos encharcar-nos dessas verdades. Meu irmão, isso é uma realidade. Por que a gente não vive? Porque a gente não vive nessa realidade de sermos ovelhas de Jesus, o bom pastor. Porque infelizmente não estamos encharcados desta realidade. Sabemos, mas fica só na cabeça, não entra até o mais profundo. Vamos cantar mais uma vez. O Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. Cante para valer, para se encharcar você. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. 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 O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Então, de braços levantados, aleluia. Sim, é motivo de cantarmos aleluia, porque isso é verdade. Sim, Ele é o meu pastor, Ele é o nosso pastor. Não me falta coisa alguma. Se não me falta, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Basta tomar posse. Aleluia, aleluia. Escute mais uma vez. Agora solta a voz na linguagem dos anjos. Sim, para que isso impregne você, para que você se encharque disso. Sim, para você se encharcar dessa realidade, para o Espírito Santo gravar em você, para o Espírito Santo trazer para o seu interior
e como que estocando em você, fazendo um estoque dessa realidade, sim, deixando em reserva dentro de você, em reserva, guardado aí para os momentos de necessidade. O Senhor quer guardar em estoque, o Senhor quer guardar em reserva dentro de você, e você precisa ter isso estocado dentro de você. É uma necessidade. Alegre-se, alegre-se como Davi. O Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma, sem nada me falta. Se nada me falta, eu tenho tudo. Eu tenho tudo porque Ele me dá tudo. Está em mim porque eu estou no Senhor. Eu estou nos braços de Jesus, o pastor. Não me falta, pelo contrário, eu tenho tudo. Mas eu preciso tomar posse disso. Então, Espírito Santo, encharca-me disso, unge-me com esta verdade. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Por isso, aleluia. Repete comigo: o Senhor é o meu pastor, não me falta coisa alguma. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. Mais forte, vocês. O Senhor. Se não me falta coisa alguma, então eu tenho tudo. Sim, nos braços do pastor eu tenho tudo. Tudo está aí nos braços do pastor. Basta que eu esteja nos braços do meu pastor, então não me falta nada. Senhor, hoje eu tomo posse. Hoje eu tomo posse de tudo que eu tenho, se estou nos braços do pastor. Presta atenção ao seguinte: quando na Bíblia aparece esse se, ela aparece aí como uma condição, e aliás, a única condição. Eu tenho tudo, se eu estou nos braços do pastor. A única condição é eu estar nos braços do pastor. Se eu estou nos braços do pastor, eu tenho tudo, não me falta coisa alguma. Por quê? Porque eu estou nos braços do pastor. E é isso que o Senhor quer dar a nós, e é isso que nós temos que fazer: pular nos braços do pastor e viver nos braços do pastor. Você sabe que existe o pastor e existe o lobo. Quando Jesus fala a respeito do pastor, isso está lá no Evangelho de São João. Vai comigo, Evangelho de São João, capítulo 10. Evangelho de São João, capítulo 10. Todo o capítulo 10 é a parábola do bom pastor. E quando chega no versículo 10, é até bonito, né? João capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. Acompanha comigo, não deixe de acompanhar. Não somente escute, mas leia também, para que se grave no seu coração o que diz o versículo 10. Porque no 11 ele vai afirmar: eu sou o bom pastor. Mas antes de dizer isso, ele afirma, e é o versículo 10: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo. Quando falamos desse mundo, não é essa terra, não é esse universo. A Bíblia distingue bem. Pena que no nosso pobre linguajar de hoje, tudo se traduz por mundo, mas na Bíblia são palavras diferentes. Em grego é eon. Eon é mundo, sim, mas não é o mundo, o universo, não é o mundo terra.
É esse mundo do príncipe deste mundo. É esse mundo mau, principalmente esse mundo contra Deus, esse mundo que se opõe a Deus, onde o que manda, onde o que impera é o príncipe desse mundo. Deixa eu fazer um parênteses. Nós ouvimos falar muito a respeito do rei Momo, não é verdade? Como é que é demônio em latim? É demo. É demo. Então os antigos usavam inclusive a palavra demo. Ainda há muita gente da roça, a gente do Nordeste também, que usa muito a palavra demo, que é a original. De onde vem rei Momo? É um carinhoso pro demo. Você me entendeu? O momo. Você já reparou que o tal do rei Momo, ele aparenta todos os vícios capitais, a partir da gula, aquele gordão, bochechudo, e todos os outros vícios capitais, da sensualidade, de uma vaidade, de um orgulho tolo. No fundo, este mundo, Eon, está cultuando o seu príncipe, o Momo, personificado em coitados que fazem justamente esse papel. Judiação, eles nem imaginam o que estão fazendo. Estão personificando o próprio Momo, que o pessoal carinhosamente, você está me entendendo, né? Chama de Momo. Carinhoso. Meus irmãos, nós estamos entre o pastor e o ladrão. E o que estamos vivendo nesses dias, nós não condenamos essas pessoas, porque também no passado nós não conhecíamos, nós não sabíamos, nós não estávamos com o pastor, então não temos por que condenar essas pessoas. Pelo contrário, nós precisamos ser o que somos, nós precisamos estar onde estamos, para a seu tempo conquistarmos a elas, e assim como nós viemos, elas virem também os que hoje estão debaixo do império de Momo. Você entende quem é esse Momo? Precisam libertar-se e precisam vir para o pastor. Eles precisam sair das garras do ladrão e virem para o pastor. Esses dias são dias de demonstração disso, mas claro, não são apenas esses dias de carnaval, não. O mundo, este Eon, está justamente debaixo do poder das trevas, debaixo das garras do tacão do príncipe desse mundo, e todos nós estamos aí, entre uma coisa e outra. Ou a gente vai e se atira nos braços de Jesus, o bom pastor, que veio para que todos tenham vida, e vida em abundância, ou nós acabamos, se não formos para os braços, se não pularmos para os braços do pastor, porque precisa ser iniciativa nossa. Nós já estamos sendo agarrados pelo ladrão, porque ladrão é ladrão. Ladrão é ladrão. Ele pega pelas costas. Ele pega furtivamente. Então, se nós não estamos nos braços de Jesus, o pastor, já somos vítima do ladrão que nos arrebata, nos arranca das mãos do pastor. E o que diz Jesus? É ele falando. O ladrão, versículo 10. Venha, o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Na verdade, ele quer a sua destruição. Ele furta, ele rouba você. Ele arranca você dos braços do pastor, para acabar com você, para destruir você fisicamente, para destruir você psicologicamente, para destruir você espiritualmente. Até ele dá todas as coisas que você gosta, que a sua carne gosta. Ele dá
a você a liberdade de possuir e cultivar todos os vícios capitais, todos, igualzinho o rei Momo. Ele lhe dá, ele incentiva, ele lhe dá a possibilidade, e você pensa que ele está sendo bonzinho, lhe dando tudo, lhe dando alegria, lhe dando prazer, lhe dando felicidade, só que não é verdadeira alegria, só que não é felicidade, é apenas prazer, é apenas prazer. Mas mesmo se fosse alegria, mesmo se fosse felicidade, o objetivo dele é tremendo, é destruir você. A sanha dele é ver você destruído, e enquanto ele não vê você destruído, ele não está satisfeito. Poucos dias atrás, estavam fazendo um enorme alarde pelo julgamento de um desses grandes cantores, desses grandes artistas dos Estados Unidos. Não vou citar o nome, não precisa, todo mundo sabe. Acusado de pedofilia e tal. Você viu a sequência dele? Desde quando ele era menino, depois adolescente, jovem, todo o sucesso que ele fez, os milhões de discos naquele tempo e CDs, hoje ele vendeu, e os espetáculos que ele deu no mundo inteiro, e as esquisitices todas que ele foi contraindo. Você tem visto a queda cada vez maior. Ele é um homem atormentado, coitado. O demônio que o elevou lá em cima, o príncipe desse mundo que o jogou lá no alto com uma peteca, o fez como a gente faz com peteca, peteca, então dá aquela palmada e levanta lá em cima, e a gente pensa que é o máximo, até pode criar esquisitices, porque tornou-se um ídolo para tanta gente, então eu tenho o direito de ter esquisitices. Mas depois, quando a peteca acaba caindo, não tem como, por mais alto que ela suba, ela cai, e quanto mais alto ela subir, maior será a queda. E daí o inimigo vem com tudo por cima daquela peteca que ele jogou lá em cima. Mas veja, isso não é apenas com artistas como ele, como cantores como ele, não, isso é com todo mundo. Ele faz a gente de bobo, ele faz a gente de bobo, de tolo, de trouxa. Ele joga a gente para cima assim, mas deixa eu dizer, igualzinho o peteca, e faz você subir até você se sentir o máximo, até você se sentir um ídolo, para depois você cair, você se esborrachar no chão, ele ainda vir, acabar de estraçalhar, pisar em cima de você. Enquanto ele não te vir destruído, ele não tem sossego. É daí que ele vem com os vícios, porque na hora da subida ele traz todos os vícios capitais, desde a vaidade, o orgulho, a ganância. Ele dá de tudo para a pessoa, inclusive, se acostumar com tudo, e depois ele não consegue ter uma vida qualquer. Ele acostumou-se a gastar milhões de dólares, depois ele nem sabe como viver de maneira diferente, e entra em dívidas, e dívida sobre dívida, e vício acima de vício, e a pessoa acaba vivendo atormentada. Gente, a palavra correta é essa, atormentada. Ele quer atormentar a gente, e ver a gente atormentado. Você entende toda a força da expressão, uma pessoa atormentada. Ele vai fazendo isso, e destruindo você pelos vícios, e destruindo você pela decepção com tudo, decepção com todos, e decepção consigo mesmo, porque subiu tão alto e agora está jogado no chão, pisado. Esta barbaridade, esta crueldade que ele sabe, e deixa eu dizer, esta é a obra-prima dele. Ele não se satisfaz, assim como o artista não está satisfeito enquanto não consegue ter em detalhes um quadro. Por exemplo, a beleza desse quadro do Bom Pastor.
O artista não sossegou enquanto não o viu perfeito. Enquanto ele não viu esse quadro perfeito, ele não sossegou. Gente, a obra-prima do demônio é esta. É nisso que ele é artista: destruir cada um dos filhos de Deus. É por isso que você tem que deixar de ser tolo. Desculpe, você tem que deixar de ser trouxa. Queria que estivesse aqui o Padre Léo para dizer: você tem que deixar de ser anta, besta, burro, tudo mais. E você não pode deixar, você não pode permitir. Ele já abusou demais de você. Até quando você vai continuar nesta situação? Porque, gente, não é um pensamento humano, não. Não é uma coisinha qualquer que falaram na religião para atormentar a gente. Até dizem, né, que a religião vai criando sentimento de culpa nas pessoas. Não, é bem ao contrário. Jesus abre os olhos da gente, Jesus abre a visão da gente e nos dá a visão espiritual que nós infelizmente não temos, e que o mundo, esse éon, onde impera o príncipe desse mundo, não tem. O mundo não tem a visão espiritual, não tem. E Jesus esclarece o ladrão, e nós sabemos quem é esse ladrão. Bajuladinho, né? Como até o rei Mominho, pelo mundo, príncipe desse mundo. O que ele faz, e faz com arte, é isso. O ladrão não vem a não ser para furtar, matar e destruir. Mas graças a Deus, ainda no mesmo versículo 10, Jesus acrescenta: eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que tenham vida em abundância. O Senhor é meu pastor, não me falta coisa alguma. O Senhor é meu pastor. Repete: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Repete: o Senhor é meu pastor. 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 Então, meu irmão, então, minha irmã, já agora, pula como ovelha para os braços do seu pastor. Pula. Para que continuar sendo rebelde? Por que continuar sendo ovelha desobediente, tresmalhada do rebanho, longe do rebanho? Para quê? Já fizemos demais isso. Volta para os braços do seu pastor e pula nos braços do seu pastor. Porque o que o inimigo faz para nos roubar? Ele vem com o falso conceito de liberdade, como aconteceu com os nossos primeiros pais. Você se lembra? A primeira tentação mostra como é que são todas as outras tentações. Ele já chegou com uma pergunta, para não dar na vista: é verdade que Deus proibiu vocês de comer todas as frutas do paraíso? Ele sabia que era mentira, que Deus não tinha proibido os nossos primeiros pais de comer todas as frutas do paraíso, só aquela árvore, os frutos da árvore do bem e do mal, que eles nem sabiam o que queria dizer a árvore do bem e do mal, que no fundo era ter a experiência do bem, mas ter também a experiência do mal. É claro, os nossos primeiros pais não tinham experiência do mal, porque eles não tinham conhecido ainda o mal não tinha entrado no mundo, porque Deus não fez o mal, e não faz o mal, Deus só faz o bem.
E o que Deus queria, gente, é que nós vivêssemos só com a experiência do bem, portanto com a experiência de Deus. O mal entrou no mundo como ladrão, e foi isso justamente que ele fez. Mas é verdade, daquele jeitinho, né? Do murmurador. É verdade que Deus proibiu vocês de comer todos os frutos da árvore do paraíso. E Eva disse: não, Deus nos proibiu apenas de comer o fruto da árvore do bem e do mal, porque Ele disse: na hora que vocês comerem, vocês morrerão. Bobos, vocês não morrerão não. Está vendo? Vocês não morrerão não, pelo contrário, na hora que vocês comerem, vocês serão como deuses, conhecerão o bem e o mal. Impressionante, na hora que ele disse isso, aí está a falsa liberdade. A liberdade de conhecer o bem e conhecer o mal. A liberdade de fazer o bem e de fazer o mal. Meus irmãos, na verdade é a falsa liberdade. Fazer o mal, praticar o mal e receber, porque claro, aquele que pratica o mal é o primeiro que recebe as recargas do mal. Então, receber as recargas do mal e fazer o mal, isso não é liberdade. Ninguém tem liberdade para destruir, para matar. Não tem. Isso é uma falsa liberdade. E Eva caiu assim com uma patinha. Então, como que hipnotizada com aquela palavra, vocês serão como deuses, vocês terão uma visão aberta, vocês conhecerão o bem e o mal. Ela vai lá, pega no fruto, toca no fruto, e aí a tentação começa, né? Até no tocar o fruto, até no sentir o aroma do fruto, até que ela pegou, puxou, comeu. Claro, você sabe que esse início da Bíblia é uma grande parábola, cheia de ensinamentos, cheia de verdades, só que contada assim, desse jeito. E comeu. E aí o comer indica muito bem a experiência. Não apenas ela provou o mal, mas ela comeu. Ela mastigou o mal. Ela engoliu o mal. Ela digeriu o mal. Imagina quando você digere uma coisa ruim. Pior ainda, uma coisa venenosa. E ela assimilou o mal. Tanto assim, que na hora que ela comeu e começou já a digerir o mal, e o mal começou a agir nela, a primeira coisa que ela faz, vai a Adão e convence Adão também, porque o mal é assim, o mal é difusivo, é como um vírus, é como uma bactéria, um desses micróbios nocivos, que não somente causa a doença, mas a pessoa doente, uma doença infecciosa, já passa a doença para os outros. Já passa. As bactérias já entram em ação no outro. Foi assim, lá vai Eva e leva para Adão. Já pega, ela mesmo já colhe e já leva. Mas ela já foi sedutora, porque o mal já havia tomado conta dela, infelizmente. E vai sedutora, e Adão também fica seduzido, como que hipnotizado pela falsa liberdade. Interessante que nem se diz que Eva teve que explicar para Adão e dizer que aquele fruto ia abrir a inteligência, abrir a visão, e eles conheceriam o bem e o mal, seriam como deuses. A Bíblia nem diz isso, porque de tal maneira ela seduziu Adão, e a sedução do pecado, a sedução do mal, a sedução dessa falsa liberdade faz isso justamente. A gente vai como um patinho, e Adão foi como que hipnotizado pela sua mulher.
e pelo mal que já a possuía. E come também ele, e mastiga também ele, e engole também ele, e digere também ele, e assimila. E daí o mal entrou nesse mundo. Daí aquilo que a serpente disse, que o demônio disse, aconteceu. Aconteceu. Eles não conheciam o mal, agora eles conhecem. Viu como caíram como patinhos? Meus irmãos, também, esta é a tentação do inimigo. Nós estamos nos braços de Jesus, o bom pastor. E vai dizer, bobinha, aí no bracinho do pastor. É que a imagem está aqui, pode até ver, tá linda a imagem. Bobinha, aí no colinho do pastor, né? Porque você não vai conhecer a vida, porque não vai conhecer a liberdade. Daí você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus. Você está me entendendo? Vai provar. Para que seguir os conselhos do seu pai? Para que seguir os conselhos dos seus mestres, dos seus professores? Eles são tudo velho, tudo passado, gagás. Para que seguir a sociedade, os preceitos da sociedade, essa moralidade da sociedade? Para que seguir isso aí? Vai experimentar. É bom experimentar. Você é livre e você tem que gozar da sua liberdade, experimentar uma coisa e outra. Para que viver a sexualidade? Você é homem, você é mulher. Por que não provar também o oposto? Você não sabe se gosta ou não gosta. É isso que dizem os homossexuais, infelizmente. Você não sabe se gosta ou não gosta, e você não experimentar. Experimenta. Você está me entendendo? Mas a gente é igualzinho. Você não sabe se é bom ou se é mal, se é gostoso ou se não é gostoso roubar. Então experimenta. Você não sabe se é bom ou se é mal a droga. Experimenta. Porque você não é capaz de dizer se é bom ou se não é bom, se você gosta ou se você não gosta, se você não experimenta. E quanta gente experimentando e depois queimando. Eu conto muitas vezes que caiu justamente um caldeirão, um canecão, não era caldeirão, um canecão de água fervendo nesse meu braço. Eu era menino, não tinha 4 anos ainda, eu estava entre 2 e 4, aí, não sei bem se era mais para o 2, se mais para o 4, é por aí que eu estava. A gente fez um estrago no meu braço de criança, que até hoje ainda eu carrego as consequências daquela queimadura tremenda que eu levei. Eu tenho um colega padre que foi perdendo a sensibilidade, e a mão dele já não tinha mais sensibilidade. Parece até mentira, parece invenção, mas eu vivi esse fato. Nós dois chegamos na cozinha, no domingo à noite, depois de todos os trabalhos do domingo de um padre, e fomos nós dois fazer o prato lá na cozinha. Estava tudo em cima da chapa do fogão, chapa quente, era um fogão que conservava a chapa quente, e a comida estava lá em cima para ficar quentinha. De repente eu comecei a sentir cheiro de carne queimada. Quando eu vi, era o meu colega que estava com a mão na chapa. Ele estava servindo com a outra mão, mas a mão que não estava trabalhando estava encostada na chapa. Ele tinha perdido a sensibilidade. Eu mesmo que arranquei a mão dele, daí que ele viu, porque ele tinha perdido a sensibilidade. A carne dele estava queimando, gente. Quanta gente experimentou o mal na bebida, na droga, no adultério. Até o seguinte: você é casado, é casadinho com a sua mulherzinha, tal, desculpe, fresquinho aí com a sua mulher, né? Com esses moralismos. Por que você não experimenta? Você só vai saber se é gostoso ou não é gostoso, você gosta ou não gosta, quando você experimentar. E quanta gente se queimou, igualzinho o meu colega.
na experiência. Quanta menina, quanta mulher se queimou com uma tremenda queimadura, pior do que aquela do meu colega, do meu irmão sacerdote, porque não é uma queimadura na carne, não, é uma queimadura na alma, é uma queimadura no espírito, no mais interior da gente. Quanta menina pagou o preço, quanta mulher pagou o preço, quanta menina, quanta mulher pagando ainda, como eu pago a dívida daquela queimadura que eu tive aqui no meu braço. Qualquer coisinha que eu esbarro aqui nesse braço já sangra, porque graças a Deus se recompôs, mas é uma região totalmente frágil. Quanta gente assim, porque por causa da tal falsa liberdade. Experimenta, você não sabe se gosta ou não gosta. Como eu disse, os homossexuais fazem assim, as lésbicas também. Você não sabe se você gosta ou se você não gosta. Você tem liberdade de escolher, inclusive, a sua prática sexual. Você está me entendendo? Mas o que a serpente, o que o ladrão está fazendo com isso? Ele não quer o seu bem, não. Igualzinho ele não quis o bem dos nossos primeiros pais e não quis o nosso bem. Gente, o mundo está do jeito que está porque o mal entrou nele. Deus não criou o mal. Inclusive, quanta gente se revoltando contra Deus por causa da miséria, por causa da fome, por causa das doenças, e dizem: se Deus existisse e se Deus fosse Deus, Ele não permitiria que crianças estivessem no hospital, crianças aleijadas, crianças doentes, crianças que nascem desse jeito ou daquele jeito, crianças que não têm cérebro, portanto anencéfalas. Deus não existe, ou então Deus é injusto, ou Deus não é Deus. Até se revoltam, até se põem contra Deus, pensando que Deus foi o criador do mal. Não, Deus não introduziu nenhum mal nesse mundo, não. Deus não cria, Deus não pode, é contra a essência de Deus. Deus é o sumo bem, Ele não pode criar nada, Ele não tem fecundidade nenhuma para o mal, só para o bem, só para o bem, só para o bem. Quem foi que introduziu o mal nesse mundo? O príncipe desse mundo, o bandido, o ladrão, o furtivo, o covarde. Está me entendendo? E ainda hoje ele continua com essa historinha. E não é só conosco, não, é também com os nossos filhos. Nossos filhos, nossas filhas. E é por isso, gente, que nós precisamos evangelizar. Nós precisamos apresentar o pastor, o bom pastor, o único que veio para dar vida e vida em abundância. E é a Ele que nós temos que nos entregar. Não somos tolinhos, não, de pular nos braços do pastor. Desculpe, não somos fresquinhos, não, de pular no braço do pastor. Não, ao contrário, nós somos sábios. Trouxas são eles que pensam ter liberdade, estão se machucando, estão se ferindo, estão se queimando na alma, se queimando no espírito. Mas graças a Deus, assim mesmo, o bom pastor está no encalço deles, querendo, até pedindo que eles pulem de volta no seu colo. Ele até se humilha, indo atrás da ovelha, teimosa, desobediente, fora do rebanho, que não quer saber do pastor, não quer saber do rebanho, quer fazer o seu caminho. Sabe de uma coisa importante? Por que Jesus fez essa comparação? Que já existia no Antigo Testamento, mas que Jesus refez, e é o evangelho de hoje, né? Jesus chegou e viu aquela multidão que o estava esperando, e ficou tomado de compaixão, porque as viu como ovelhas que não têm pastor. O que quer dizer isto? Ovelha que não tem pastor. A ovelha é um tipo de animal dependente de alguém que cuide dela. Há animais que são independentes, já são autônomos desde pequenininho. Um gatinho, um cachorrinho, um cavalinho,
nasceu, já está correndo no dia seguinte. Rápido, rápido, ele se liberta até mesmo da mãe. Ele é autônomo, ele é independente, ele não depende. E ele faz a própria vida. Você solta gado aí no campo, ele se vira. Não precisa de vaqueiro, o vaqueiro vai para pegar, trazer, levar para o matador, isso sim. Mas não precisa, o gado se vira. Ovelha é totalmente diferente, cabrito já não é. Até parece que cabrito e ovelha é a mesma coisa, e não é. Os bodes por aí, as cabras por aí, totalmente diferentes. Parece, mas não é igual. A ovelha depende totalmente de alguém que cuide dela. Se não tem um pastor que cuide dela, a primeira coisa, porque ela é dependente, ela já fica insegura. E na sua insegurança, ela já fica aflita, nervosa, já se atrapalha. A ovelha não sabe distinguir entre uma planta boa e uma planta venenosa, não sabe. A ovelha não tem visão e nem faro. O cachorro tem as duas coisas, tem visão e tem faro. A ovelha não. A ovelha vai andando, o precipício está aqui, debaixo dela, ela não percebe. A visão dela não mostra o perigo, o faro dela não mostra nada. A ovelha cai muito facilmente no precipício, muito facilmente. A ovelha não sabe voltar. O cachorro é espertíssimo. Você solta cachorro longe da sua casa, porque você não quer mais saber daquele vira-lata, né? Você leva para longe, leva de carro, solta lá. De repente você vê o cachorro de novo, né? Abanando o rabo, né? Todo contente que voltou para sua casa. Cachorro é assim, ovelha não. Se você levar a ovelha para o quintal do vizinho, ela não sabe voltar para o seu quintal. Ela depende, ela precisa. Foi por isso que Jesus nos comparou a ovelhas. E já no Antigo Testamento, muitas e muitas vezes Deus fala dele e nós como pastor e ovelha. E Davi, maravilhosamente, porque ele foi pastor, foi lá que Samuel o encontrou pastoreando as ovelhas, e porque ele era pastor, Deus o fez pastor do seu povo, mais do que rei. Davi foi pastor do seu povo, porque ele teve a experiência do que é uma ovelha e do que é um pastor. Você está me entendendo? Gente, convençamos-nos disso. Nós precisamos de Deus, e deixa eu dizer, é bom precisar. O próprio príncipe desse mundo, ladrão, ladino, sem vergonha, covarde, sujo, convenceu a gente que é um mal você precisar, você depender de Deus. Mas onde já se viu você tão inteligente, tão competente, tão cheio de talento, você tão linda, tão formosa, tão atraente, você depender de Deus? Mas que bobagem é esta? Que moralismo é esse que a religião inventou para você e tal? Que princípios tão tolos são esses que não combinam com a pós-modernidade? Só que isso não mudou. O homem de hoje é um carente. E aí que está. Se nós dependemos de Deus, é como diz Santo Agostinho, nós só vamos nos realizar. E foi o que testemunhou hoje cedo o Cleto. Quem estava aqui hoje cedo e viu o testemunho do Cleto, foi isso que ele mostrou. E Santo Agostinho disse muito bem que o nosso coração está inquieto. Ele não tem sossego enquanto não se joga no coração de Deus, porque é em Deus e só em Deus que nós nos satisfazemos, porque fomos criados para Ele. Fomos criados para Ele, somos dele, gente, somos dele. Interessante, ainda ontem
professor Felipe, que vocês conhecem muito bem, né? Ele deu a aula inaugural para os nossos estudantes de filosofia. A aula inaugural é uma conferência que uma pessoa perita faz no início do ano. Nós estamos no comecinho do ano letivo, e quem deu a aula inaugural para os nossos alunos do curso de filosofia foi o professor Felipe, e ele é doutor e pós-doutorado em física nuclear. Ele é tão simples assim, ele é tão cheio das coisas de Deus e conhece tanto as coisas de Deus, da Bíblia, da teologia, da história da igreja, mas na verdade ele sabe tudo isso, e sabe muito bem, mas ele é doutorado também nas ciências humanas. Ele fez primeiro mestrado, depois doutorado, e depois pós-doutorado em física nuclear. E uma coisa que ele dizia ontem para os nossos alunos, que é um mistério por que é isso, mas que os corpos, qualquer corpo que tem matéria, se atrai um ao outro. E até Newton fez a fórmula desta mútua atração. É assim que se explica a questão do sistema solar, e não somente o sistema solar, mas esses astros todos que estão no universo. Os corpos, pelo fato de serem corpos, de terem matéria, eles se atraem uns aos outros. E é na dimensão da massa que eles trazem, portanto do volume, do peso, da quantidade de matéria que está ali, que um atrai o outro. Na verdade nós podemos dizer, é a mesma coisa no mundo espiritual. Eu podia dizer assim que os espíritos se atraem, e todos nós somos atraídos por aquele que é, por Deus. Assim como a terra não vive sozinha, dê liberdade à terra para você ver o que acontece. Para onde é que nós vamos parar? Dá liberdade para a lua sair. Diga para a lua, tolinha que você é, todos os dias, há tantos milênios, você rodando assim, né, em torno do sol. Então, lua cheia, lua quarto minguante, lua nova, depois lua quarto crescente, depois cheia de novo, o tempo todo você girando em torno do sol e tal, bobinha. Dá uma saída por aí, o universo é tão grande, vai ver com uma coisa, se você não experimentar, você não sabe se é bom, se não é bom, se você gosta, ou se você não gosta. Lua, deixe de ser tola, né? Você não vai saber se gosta ou não gosta se você não experimentar. Vai experimentar, dá uma saidinha por aí. Você já imaginou isso? Diz isso para a terra: ô terra, o que você está fazendo aí, né? Girando em torno do sol durante tanto tempo? Não, vai, você só sabe se gosta se você experimentar. Então experimenta, sai fora da órbita. Sim, dá um passeiozinho por aí. Você imaginou o que ia acontecer conosco? Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós dependemos de Deus. Nós somos atraídos por Deus. E aí que está. Quando nós não nos investimos, quando nós não investimos a nossa vida, e portanto não nos saciamos do bem, a gente vai infalivelmente saciar-se no mal, porque é como a sede. A sede é uma coisa que pega tanto a gente, que acontece às vezes, se a pessoa não encontra água, ela toma o líquido que ela tem na frente. Talvez uma água suja, uma água contaminada, envenenada, mas a sede é tão forte que ela acaba, porque tem que matar aquela sede. Veja, toda criatura humana tem uma sede dentro de si. Na verdade, essa sede é sede de Deus. E daí das coisas de Deus, do caminho de Deus, da vida de Deus. E se nós não nos entregamos a esta sede, se nós não cedemos a essa sede, e não vivemos com Deus, para Deus, na direção de Deus, se nós não nos saciamos com o bem que vem de Deus, fatalmente, o nosso próprio ser, que precisa disso, ele precisa saciar-se, precisa. Eu vou repetir, o nosso ser precisa de bem. Se a gente não encontra o bem, a gente vai buscar
prazer. Se a gente não encontra felicidade, vai buscar unicamente prazer. Por quê? Porque não se atirou na busca da felicidade, não se atirou na busca do bem. Então, infelizmente, o próprio ser dessa pessoa, o corpo dela, as forças, porque ela é atraída, e há uma mútua atração. Você vai acabar se saciando nas coisas que aparentemente são gostosas, mas que são más. E essa é a atrocidade que o inimigo faz, de nos roubar de Deus, dos braços do bom pastor. Olha lá, ele está de olho em você, para roubar você dos braços do pastor. Para quê? Para o seu bem? Não. Para matar você e para destruir você. Enquanto ele não destruir você, ele não sossega. Porque o prazer dele, ele é mau. Então, o prazer do mal é fazer o mal e ver o mal. Enquanto ele não vê você destruído, ele não está satisfeito. E satisfeito quer dizer satisfeito. Agora sim eu estou satisfeito, porque ele destruiu e viu você e teve o prazer de ver você destruído. Você não pode permitir. Você não pode permitir. Você não pode mais viver essa tolice. Você não pode mais viver essa loucura. Hoje é o dia de você se atirar nos braços de Deus, de você se jogar em Deus, porque você é de Deus. Deus atrai você e na verdade você também atrai Deus. Sim, você é pequenininho, mas tanto Deus tem uma atração fortíssima por você, como também você atrai Deus. Você precisa de Deus, como explicava o professor Felipe, porque nós somos Espírito e porque somos imagem e semelhança de Deus, há uma atração mútua. Dê lugar a essa atração, meu filho, dê lugar a essa atração, minha filha. Vai para Deus, vai para Deus, vai para Deus. Não vai para a falsa liberdade, não vai para a falsa liberdade, não. Você é de Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu amor. Sim, o Senhor é o meu amor, é Ele que me ama, e só Ele me ama, e só Ele me ama. Só Ele me ama. Ninguém me ama como eu, ninguém me ama como eu. Sim, você vai dizendo, ninguém me ama como o Senhor, ninguém me ama como Jesus, ninguém. E veja, nele eu tenho tudo, nele eu tenho tudo. Agora vamos usar ao inverso, a cantadinha do inimigo. Você não vai saber se gosta ou não gosta, se você não experimentar. Experimente, render-se totalmente. E totalmente quer dizer totalmente, render-se exclusivamente para o Senhor. Renda-se agora. Renda-se agora. Render-se a render-se. É como se chega aí a polícia, com ordem de prisão, com arma na mão, já dizendo mãos ao alto, mão na nuca. Você não tem como. Você é obrigado a render-se. Aqui você não é obrigado a render-se, mas usando a verdadeira liberdade, renda-se àquele que amou você desde toda a eternidade. E porque amou você, Ele quis você. Você veio a esse mundo porque Ele quis, porque Ele amou você. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Infelizmente você tem sido uma ovelha louca, tresmalhada, desobediente, que viveu as loucuras do príncipe desse mundo. Mas o Senhor está chamando você de volta. Volta para os braços do seu pastor, volta para os braços do seu amor. Me deixa falar assim, porque Ele ama, a essência dele é amor, e Ele provou isso. Ele foi até a morte e morte de cruz. Ele não ficou bonitinho não, como o pastor, não. Ele foi até a morte e morte de cruz, e você viu justamente, você vê constantemente a figura dele crucificado, estraçalhado numa cruz por você. Foi inclusive esse o preço da sua salvação. Não é que Ele tivesse que pagar o preço para o demônio, não, ao contrário, para buscar você no precipício.
onde você caiu, vítima do inimigo, onde o inimigo arranhou você, destruiu você, para chegar lá no precipício. Jesus ficou estraçalhado desse jeito para salvar você. Você vai deixar o Senhor na mão? Você vai decepcionar aquele que amou você e se entregar nas mãos do príncipe deste mundo e continuar vivendo nos braços como peteca jogada lá em cima, mas para depois cair e se esborrachar no chão, e ele vir ainda pisar em cima, amarfanhar você e só ficar satisfeito quando destruir você? Não, 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 não. Eu sei no ponto que você está. Veja bem, porque há muita gente morna, muita gente morna que não está nem lá nem cá. Você não pode ser, porque eu disse, se você não está diretamente nos braços do pastor, se você não é de Jesus, o pastor, você já está sendo vítima do ladrão. O ladrão está aí para roubar, para depois matar e destruir você. Não seja tolo, não seja tolo, não seja tolo. O mundo vive dizendo, porque o mundo é comandado pelo príncipe desse mundo, que você não precisa ser radical desse jeito, você não deve ser fanático, e chama isso de fanatismo, chama isso de radicalismo. Não, meus irmãos, é ter raiz. A minha raiz é Deus, a minha atração é Deus, e eu preciso dele, como a ovelha precisa de pastor, como a terra precisa do sol, como a lua precisa da terra. Eu preciso de Deus, e é para Ele que eu vou, é para Ele que eu me lanço. Lance-se para Deus agora, também da sua mornidão. Você não pode ser mais ou menos, não. E quanta gente voltou para trás, quanta gente era de Deus, mas hoje está morno, nem frio nem quente. E o próprio Senhor disse, daqui a pouco eu sou obrigado a vomitar-te da minha boca, mas eu não quero te vomitar, porque ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.